Olá, QA, tudo bem? Vamos começar essa aula criando um novo arquivo aqui dentro da pasta testes do projetinho de performance. Então você clica com o botão direito do mouse, New File, e vamos criar o arquivo cadastro.yml. Feito isso, vem aqui para o nosso plano de testes, que no tópico 5.2, cuja o objetivo é testar o cadastro com cenários de sucesso e e-mail duplicado, temos um scriptzão bem bacana com esses dois cenários. Então você vai copiar tudo isso aqui e vai colar no nosso novo arquivo. Muito bom. Salva para não perder a informação. Aqui no target temos a URL base, já recebendo aqui relativamente o /API. A fase cadastros, que vai ser o nosso teste de carga, com uma duração de 45 segundos, com 3 usuários simultâneos enviando requisições por segundo. Beleza? Agora nós temos o default com o cabeçalho padronizado. Por quê? Porque para cadastrar pela API eu preciso informar lá no back-end que o tipo de dado que eu estou enviando é um JSON, tanto é que nós vamos fazer o teste funcional pelo Bruno. Então veja aqui ó, que eu já estou na requisição de cadastro, que é do tipo POST, para esse endpoint com esse JSON aqui. Eu só vou colocar aqui o Fernando 2 porque eu sei que o fernando@papito.dev já foi cadastrado. Enviando essas informações, a API retorna 201, indicando que o cadastro foi realizado com sucesso, traz uma mensagem e traz aqui o objeto user composto pelo ID, name e e-mail. Preciso validar isso aqui? Preciso garantir que a senha não vai ser retornada? Preciso garantir que os dados aqui estão corretos? Não. Isso quem faz é o teste funcional, né? O que eu preciso garantir é que a API está performando ao enviar cadastros para o endpoint, beleza? Voltando aqui para o nosso script, temos dois cenários, cadastro com sucesso e e-mail duplicado. Veja aqui que nós temos esse valor chamado weight, né, que é o peso. Então, 80% dos cenários serão de cadastro com sucesso, 20% de e-mail duplicado. Então, o artilheiro ele vai dividir a carga, concentrando uma carga maior para cenários de sucesso, beleza? Qual que é o fluxo? Vai fazer um post, HTTP post, para essa rota, para esse endpoint. O nome do usuário vai ser usuário, pegando aqui o UID, que é um recurso nativo do Playwright, onde ele vai gerar um identificador único e depois ele vai concatenar usuário traço com o identificador único para que tenhamos e-mails dinâmicos, exatamente para não cair no problema de e-mail duplicado para esse cenário aqui, entendeu? Olha que bacana, show de bola, né? E aí ele vai criar todos os e-mails com o domínio @teste.com, porém eu vou mudar para... Peraí, agora sim, vou mudar para papito, ou melhor, vou mudar aqui para load.dev. Por que load.dev? Para eu saber quais foram os usuários cadastrados através do teste de carga. A senha padronizada. Qual que vai ser a expectativa? Qual que é o resultado esperado? Olha só, status code 201, deve ter a propriedade user, que é essa propriedade aqui no JSON, e todos os cadastros, esses 80% de cadastro, tem que retornar usuário cadastrado com sucesso no campo message. Então, essa validação aqui garante a mensagem de sucesso e o objeto user que retorna os dados do usuário. Em seguida, temos aqui o e-mail duplicado, que tem o seguinte fluxo. Olha só, post, na rota register, nome do usuário teste, duplicado @teste.com, onde eu vou mudar para duplicado @load.dev, e a senha, senha 123. Nesse caso, tem que retornar o status code 400, tem que ter o campo message, e esse campo tem que ter exatamente essa mensagem aqui, beleza? Como que eu faço para garantir que durante o teste de performance ele realmente caia nessa situação aqui do duplicado? Será que esse usuário está cadastrado no ambiente?
provavelmente não está. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou montar essa massa. Vou definir essa informação. Olha só, usuário duplicado aqui, ó. Usuário duplicado. Nesse caso, eu não preciso me preocupar em fazer a preparação no meu script. Eu até poderia fazer isso, mas eu não preciso me preocupar com isso, porque aqui não é teste funcional. Eu só preciso dessa pré-condição para rodar 20% da carga com essa situação. Então eu venho aqui no ambiente e faço a preparação. Tá vendo? A partir de agora vai retornar 400 e-mail já está em uso, beleza? Então eu estou preparando o ambiente usando a própria ferramenta Bruno, beleza? Simples assim, não tem segredo, ok? Muito bom, vamos salvar aqui, Ctrl S, salvamos o nosso script. Agora a gente vem aqui no terminal, vou limpar a tela e vamos digitar npx artillery run performance testes cadastro.yml. Teclando Enter, teremos aqui um teste de carga de 45 segundos. Enquanto o teste está rolando, eu vou vir aqui no navegador e vou acessar localhost na porta 8080. Vou lá no Adminer para a gente fazer uma consulta no banco, né? Então vou colocar aqui, ó, shortb db, usuário DBA, senha DBA, banco de dados shortdb. Vamos entrar, beleza, users, selecionar dados, vamos rodar uma query aqui, né? Ó, vamos editar aqui, ó, select asterisco from users where email like dólar, aqui aspas simples, dólar, dólar, né? Dólar, não é dólar não, é percent, falei dólar, falei tudo errado, esquece. Percent load.dev, fecha aspas simples, ponto e vírgula no final, executar. E aí ele vai trazer aqui pra gente todos os cadastros que foram feitos para o domínio load.dev. E aí a gente consegue analisar aqui o resultado e ver se tudo ocorreu conforme o esperado. Tá vendo que legal? Tô vendo aqui todos os cadastros, ó. Quantos cadastros ocorreram aqui? Vamos olhar. 105, é isso mesmo? Deixa eu conferir, ó. 105 registros encontrados com esse domínio @load.dev. Beleza? Vamos lá. Agora eu vou vir aqui no terminal, que já deve ter terminado, são 45 segundos, né? E vamos analisar aqui todo o resultado aqui no Summary Report. Então tivemos aqui 104 status code 201. 104 status code 201. Olha que interessante. Então, desses 45 segundos, onde tivemos aqui 3 requisições por segundo, 80% dessas requisições geraram 104 testes que retornaram 201. Se você olhar aqui no banco, perceba que ao fazer a consulta com o like load dev, né, no campo e-mail, ele retornou 105. Será que tem bug? Não. Tá certinho. É só a gente não levar em consideração o primeiro registro, que é o duplicado @load, que foi gerado no Bruno. Então, tirando esse e-mail, temos de fato 104 cadastros. A API performou. Ela conseguiu executar 104 cadastros no nosso teste de performance, todos eles com sucesso, tanto é que retornou 201 aqui, né? Vamos para as demais informações, ó. Foram um total de 135 requests, dessas 135, 104 foram com status code 201, que representa o cadastro com sucesso, 31 foram com status code 400, legal. Que mais? Response time, então tivemos aqui um response time mínimo de 2 milissegundos, um response time máximo de 67,4 milissegundos e uma média aqui de 50,7 milissegundos de response time, né? Olha só que curioso. E aí, se a gente pegar os response times de 200, a gente teve aqui uma média de 61,6
e de 400, que é o da tentativa de cadastro, uma média de 3 milissegundos, né? Por quê? Porque o de cadastro ele é mais complexo, ele gera um usuário, ele devolve os dados do usuário, e o de tentativa ele apenas indica que aquele e-mail já está cadastrado, então ele faz menos operações lá no back-end, né? Tivemos aqui, ó, 135 V-users, todas as respostas estão de acordo com a quantidade de V-users definido. Aqui a gente indica, ó, que houve 104 cadastros e 31 retornos de e-mail duplicado, validando a mensagem. Não teve nenhum erro, ó, failed, 0 erros para essa carga. E por fim, temos aqui as métricas da sessão de cada usuário virtual, né? Onde tivemos aqui um response time mínimo de 5.1 e máximo de 83.9, né? Voltando aqui para o nosso plano de teste, vamos lá no plano, vamos ver quais eram os critérios de aceite, ó. 500 meio segundo, 500 milissegundo, meio segundo de tempo de resposta para 95% das requisições. A API está funcionando muito bem para essa carga, né? Por quê? Porque o máximo aqui, o pico maior, foi de 81 milissegundos de response time máximo. Muito menos do que meio segundo, né? Então está funcionando muito bem. A performance realmente está excelente, atendendo 100% os critérios de aceitação. Agora nós vamos fazer o seguinte, você vai vir aqui no banco, clica de novo aqui em Users, selecionar dados. Essa ferramenta é meio ruinzinha mesmo, mas ela é super leve, né? Mas funciona bem, então tá tranquilo. Editar, e agora nós vamos fazer um delete. Delete from users where email like percent load.dev. Vamos deletar todos os usuários que foram criados com esse e-mail aqui. Vamos colocar o arroba aqui que fica ainda melhor, tá? Executar, deletou os 105 registros, tá vendo? Deletou tudo, não tem mais esses dados. Beleza. Eu venho aqui no Bruno, faço o cadastro do duplicado de novo, porque eu preciso dessa informação. E agora eu venho aqui no terminal, vou limpar a tela, mkdir, performance barra reports e tecla enter. Fazendo isso, vai criar uma pastinha reports aqui, tá vendo? Tem que criar a pastinha, senão não vai funcionar a próxima execução que eu quero te mostrar. Criando a pastinha reports, você vai digitar npx artillery run performance barra testes barra cadastro menos output performance reports barra cadastro.json. Isso aqui vai fazer com que o artillery gere um relatório no formato JSON dentro da pastinha reports. Vamos testar tudo de novo, porém gerando um relatório no formato JSON. 45 segundos depois, temos aqui o resultado dos testes. Se você for lá no Visual Studio Code, veja que agora nós temos o arquivo cadastro.json com todo o resultado do teste de performance no endpoint de cadastro, garantindo aqui que os cadastros com sucesso e com e-mail duplicado estão atendendo os nossos critérios de aceitação, né? Os nossos critérios não funcionais. Beleza? O que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai clicar aqui com o botão direito do mouse, Review in File Explorer, clica na pasta Performance, coloca essa janela aqui no cantinho, vai lá na IA, cloud.ai, e aí você vai arrastar e soltar o relatório. Arrasta e solta o relatório JSON, volta para a pastinha, volta o nível testes, arrasta e solta o teste, o script de teste, beleza? E aí você vai fazer o seguinte, olha esse prompt aqui, faça uma análise no meu teste de performance com base no seguinte critério de aceitação. 2 pontos. Vai lá no plano de teste, copia os critérios de aceitação e cola aqui no Cloud. Só tem um ponto aqui. O plano de teste está errado. O status code esperado para o e-mail duplicado é 400 e não 409. Está errado no plano de teste, beleza? Se a gente olhar aqui no Bruno, veja que ele vai retornar 400, inclusive isso está
definido também no nosso teste funcional. Então eu já percebi que aqui está com erro, e se eu mandar para a IA avaliar com base nesse critério de aceitação que está aqui com um probleminha de código de status, ele vai indicar que a API não está funcionando direito. Então eu vou corrigir passando 400, que é o status code correto, tá bom? É muito importante fazer isso aqui, senão você vai confundir a IA. Manda essas informações aqui no chat, ele vai processar, vai ler o arquivo JSON que tem o relatório, vai ler o nosso script e vai montar para a gente um relatório muito chique, bem detalhado, com bastante informação relevante para você apresentar para sua equipe. E 100% automatizado, né? Ou automágico, né? Vamos lá, vamos esperar finalizar aqui para a gente poder fazer a leitura do relatório e entender se ele realmente está coerente, se as coisas aqui estão de acordo com o que de fato ocorreu, né? Então vamos lá, temos aqui um resumo, o teste de performance foi aprovado com sucesso em todos os critérios de aceitação definido, o sistema demonstrou comportamento estável e consistente durante os 45 segundos de teste, com taxa de chegada de 3 usuários por segundo. Resultado do teste, estatísticas gerais, total de usuários criados, 135. Será que ele criou 135 usuários? Da outra vez foi 104. A diferença aqui está um pouco estranha, né? Vamos fazer o seguinte, vamos lá no banco para a gente fazer uma análise mais profunda. Clica em Users, selecionar dados, editar e vamos montar o nosso Select. Select asterisco from users, where, email, like, aspas simples, percent, arroba, load.dev. Será que ele cadastrou 135 usuários? Vamos fazer o select aqui e olha só quantos que ele vai retornar, 112. Né? 112 usuários, e se a gente olhar aqui, o duplicado a gente não leva em consideração. Então, nessa rodada de teste, ele cadastrou um pouquinho mais do que 104. Ainda assim, não foram 135. Então, será que tem alguma coisa errada? Será que a IA não está sabendo interpretar o meu relatório? Não sei. Vamos olhar aqui no terminal, que aqui a gente consegue fazer análise manual. Então, veja aqui que o que foi retornado são 111. Está totalmente correto com o banco de dados, que retorna 112, porque a gente tem que ignorar o duplicado. Então, de fato, esse teste gerou 111 cadastros com sucesso e 24 tentativas de cadastro. Beleza. Se você somar isso aqui, vai dar 135. Então, por que que aqui ele está falando 135 usuários criados? Porque esses aqui são os V-users. Não são os cadastros, são os usuários que executaram toda a carga durante o teste de performance. Então é muito importante você entender esses pequenos detalhes. Aqui nós estamos falando de usuários virtuais. A gente pode até falar para ele, ó, deixe claro no relatório que os usuários criados são V-users, porque fica mais fácil para as pessoas entenderem depois, né? Mas são aqui pequenas dicas e insights que você vai pegando na prática, entendeu? Então tá tudo certo, são 135 mesmo, só que aqui são usuários virtuais, beleza? E aí, se você olhar aqui o próximo, você entende, ó, porque foram um total de 135 requisições, onde 80% geraram cadastro no banco de dados. Então tá tudo certo, beleza? Taxa de requisições, 3 requisições por segundo, conforme configurado no Arrival Rate, né? Duração 45 segundos, não teve nenhuma falha. Show! Análise dos critérios de aceitação. Esperado que 80% retorne o status 201, aqui ele obteve 82%, né? Então tivemos 111 cadastros das 135 requisições feitas pelos nossos usuários virtuais. Então ele foi aprovado. Aprovou. Show! Superou ligeiramente a meta estabelecida. Critério 2, 20% de erros de e-mail duplicado com status 400, esperado 20%, 17%, né? Então das 135, 24 requisições foram com status code 400. Aprovado dentro da margem aceitável próxima ao esperado, tudo certo, né? Ele foi dividindo a carga e à medida que a API foi processando, ele foi conseguindo ali ter ali uma eficiência melhor. Tá tudo certo. Critério 3, tempo de resposta. 95% das requisições tem que ter
menos de meio segundo, né? O limite era meio segundo, temos aqui, ó, um geral de 67, quase 65 milissegundos, comparado para 500 milissegundos, que é meio segundo, né? Então a gente tem aqui uma performance muito boa para 45 usuários simultâneos com 3 requisições por segundo, né? Beleza, ó, show de bola, aprovado também. E aí se você descer aqui, ó, todos os cadastros que retornaram 201, os 111 tiveram a propriedade user, o que garante que os dados foram processados e a API trouxe como resposta os dados do usuário, né? Aqui ele traz uma análise numa tabelinha, né? Ó, métrica, valor, então a gente tem aqui no mínimo 3 milissegundos, tivemos aqui no máximo 83 milissegundos, o que é excelente. Temos aqui o tempo médio, né? O médio aqui com base em 50% das requisições e aqui as porcentagens das requisições, né? Então você vê aqui realmente que a API está funcionando muito bem com base no script que foi executado, né? Que tem 3 usuários por segundo, 3 usuários simultâneos por segundo, executando o teste durante 45 segundos. É uma configuração bem tranquila, para falar a verdade, né? Mas o importante aqui é você entender que os relatórios que a inteligência artificial gera com base no resultado do teste é muito eficiente. E realmente acelera muito aí o teu dia a dia para executar teste de performance e faz com que você aprenda mais sobre essa técnica de teste, né? Pontos positivos, a performance está excepcional, 67 milissegundos é muito baixo, é muito abaixo do limite de 500 milissegundos, meio segundo, né? Estabilidade sem falhas, deu tudo certo, a API funcionou muito bem, todos os cadastros foram executados. Tem aqui uma questão de ponto de atenção que a própria IA traz para a gente com base no JSON que a gente forneceu, ó. Então tá falando aqui que a diferença de performance, grande disparidade entre tempos de resposta de sucesso, né? Tá falando aqui que a resposta de sucesso retorna 62 milissegundos, já de erro 4 milissegundos, indicando processamento diferente, né? Então aqui é um ponto de atenção. Quer dizer que tem um problema? Não. Isso indica para a gente que o cadastro com sucesso faz mais processamento no banco, muito mais processamento do que o de tentativa, porque certamente aqui ele faz mais verificações na forma na qual ele gera os dados, até porque ele mascara não, ele criptografa a senha, tem várias outras coisas que ele faz por debaixo dos panos que justifica esse tempo maior, né? Mas é importante você ter essa informação e analisar esse ponto de atenção que a IA está trazendo para a gente com base nos dados que foram fornecidos, né? Variação máxima, tempo máximo de 83 milissegundos pode indicar alguns picos ocasionais, né? Principalmente se você aumentar a carga, e aí ele traz algumas recomendações aqui, ó, para fazer monitoramento, para fazer um teste de carga maior, considerando mais usuários por segundo, né, aumentar o volume de carga, né, aumentar o tempo de execução, entre outras coisas, né? Então, veja como é legal usar a inteligência artificial para montar para você o relatório de teste. É aquilo que eu falei na aula anterior. Antes da IA, eu passava um tempo muito maior fazendo essas análises para montar esse tipo de relatório. Agora, com a IA, em menos de 1 minuto eu tenho as informações aqui apenas para eu validar e conferir se está realmente coerente com o resultado obtido para eu poder apresentar isso para minha equipe, né? Então a IA realmente vem para acelerar o nosso dia a dia trabalhando com qualidade de software e tecnologia no geral. Beleza? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado e te vejo na próxima aula.